Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste Natal, dia 25 de dezembro de 2024, de muitas informações importantes. O Inter marcou um amistoso com uma seleção que geralmente joga a Copa do Mundo, uma grande seleção do futebol, e vai lançar neste jogo a sua nova camisa. Isso vai acontecer ainda no mês de janeiro e a gente vai falar sobre isso. O atacante do Inter que está sendo negociado com outro clube do futebol brasileiro. A gente também vai falar sobre Ener Valencia. O empresário do jogador se manifestou e tem propostas de clubes da Série A e também do exterior. Além disso, a gente vai falar sobre Leandro Damião, a postagem enigmática do ex-atacante campeão da Libertadores pelo Inter. Ele quer voltar, tem chance, e eu vou falar sobre isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui para tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. Lembrando, tem código DIAS para tu ganhar uma free bet de 20%. Tem o QR Code na tela, tu aponta a câmera do celular e já vai ser direcionado para o site da KTO. Você que está perdendo tempo e não tem registro, faz o teu registro na KTO e vai lá para brincar. É para se divertir, o site é proibido para menores de 18 anos, tá? Gente, vamos lá. Eu quero começar aqui falando sobre essa grande informação deste Natal. O Inter marcou um amistoso com uma seleção, ainda não está oficializado. O Inter deve oficializar nos próximos dias, provavelmente ainda antes da virada do ano. E tudo isso por conta do seu novo uniforme, que vai fazer alusão aos 50 anos do primeiro título brasileiro de 75, conquistado pelo Internacional, que é tricampeão brasileiro. E o Inter vai lançar o seu novo uniforme. Geralmente isso acontece entre março e abril, mas a Adidas está antecipando essa comercialização e esse anúncio, essa amostragem do novo uniforme do Internacional, que promete e muito. O Inter renovou recentemente com a Adidas, e para isso vai acontecer um amistoso no estádio Beira-Rio contra a seleção do México, tá? Que tá brigando para ir para a próxima Copa do Mundo. Deve acontecer. O México geralmente joga as Copas do Mundo, e no dia 16 de janeiro o Inter deve fazer esse amistoso. É uma quinta-feira no estádio Beira-Rio, aqui em Porto Alegre. O que acontece, tá? O Inter vai lançar esse novo uniforme nesse dia 16, deve anunciar e lançar um pouco antes, né? 1-2 dias antes, quem sabe, desse jogo. Pelo que eu vi, vai ser alguns dias antes do jogo. Vai ser numa quinta-feira no Beira-Rio, amistoso contra o México, que também é da Adidas, tá? E o México também deve lançar um novo uniforme. Vai ser todo um evento de marketing e muito legal, porque 16 de janeiro, Campeonato Gaúcho começa lá no dia 22, 23 contra o Guarani de Bagé, em Bagé. Então, dia 16 vai ser o reencontro do torcedor no Beira-Rio. Ajuda na bilheteria, para um mês de janeiro que geralmente tem uma bilheteria, um valor mais baixo por conta de não ter tantos jogos. Tem 1-2 jogos só no mês de janeiro. É o início da temporada. E também marcar esse reencontro do torcedor com o clube, com o time do Roger Machado, que a gente sabe que terminou muito bem o ano passado, apesar das 3 últimas derrotas no Campeonato Brasileiro. Deve ser um evento bem legal. Repito, o Inter ainda não oficializou, mas isso deve acontecer nos próximos dias. Então, dia 16 de janeiro, 16 do próximo mês, amistoso contra o México no Beira-Rio. O México vai vir pro Brasil para fazer 2 amistosos, tá? E é muito legal. Tá, um desses compromissos, então, do México vai ser no dia 16 contra o Inter, e vai ter o lançamento do novo uniforme aí junto à Adidas, tá? Eu quero falar agora de mercado. Tem um atacante sendo negociado, informação do meu parceiro, um abraço para ele, o Jorge Nicola, eu tava conversando com ele há pouco. A informação é que o Gabriel Barros, jogador que pertence ao Inter, que veio como uma promessa do futebol paulista do Ituano na temporada passada, não deu certo, fez só 7 jogos com a camisa do Inter, nenhum gol, tá? Nenhum gol, nenhuma assistência. Foi emprestado para o Atlético Goianiense, depois para o Avaí, e ele tá indo para a Portuguesa. Aí vocês vão dizer, pô, Lucas, mas a Portuguesa tá completamente quebrada, a Portuguesa mal existe. Calma, a Portuguesa, para quem não lembra, virou SAF. É um clube que tá colocando dinheiro lá, quer retomar o protagonismo a nível nacional, que já jogou final de Campeonato Brasileiro, esteve na Série A lá em 2014 pela última vez. E o Gabriel Barros é um nome que está sendo negociado para ser emprestado mais uma vez
e ir para a Portuguesa, que está negociando com o Inter a possibilidade de dividir esse salário, tá? Ele ganha entre 100 e 110 mil reais mensais, deve ter esse salário repartido entre a SAF da Portuguesa e o Internacional para ser emprestado e ganhar uma rodagem lá no futebol paulista. Mais uma vez o garoto, não é mais garoto, né? 23 anos, mas não deve ficar no Inter, vai ter o seu empréstimo repassado. Agora eu quero falar aqui sobre Leandro Damião, tá? Porque o atacante tá na pauta, existe sim a possibilidade. Ele conversou com o Marcelo Salzano, da Rádio Guaíba, e ele disse o seguinte: hoje eu só jogo se for no Inter. Eu recebi muitas propostas de vários lugares, mas a minha única vontade é de jogar no Internacional, tá? O atacante que tá sem clube desde que deixou o Curitiba, já teve uma possibilidade de retornar ao Inter no meio do ano passado, acabou não acontecendo, e o Inter avalia sim a possibilidade, tá? É claro, hoje muito mais uma vontade do Damião, ele já passou dos 35 anos, é um jogador com história no clube, campeão de Libertadores em 2010, mas é um jogador que até depois voltou em 2017, 18 ali pro Internacional, jogou no clube, foi titular, inclusive em determinado momento da segunda passagem dele com a camisa do Inter, mas hoje, repito, é muito mais vontade do jogador do que uma realidade. Existe a possibilidade porque o Inter não descarta. Eu conversei com pessoas do Inter que não descartaram a possibilidade, tá? Elas não falaram assim, não, o Damião não vai vir, a gente não quer negociar com ele. Não. Só que hoje a gente tá ouvindo muito mais do lado do Damião. Inclusive, nesse final de semana eu conversei com uma pessoa ligada ao staff do Damião que me confirmou, Lucas, ele quer jogar no Inter, ele tá fazendo esse esforço, ele tá treinando, fisicamente ele estaria bem, ele tá sem ritmo porque ele não joga desde que deixou o Curitiba aí no primeiro semestre agora de 2024, mas ele tá muito afim até pra ser um encerramento de carreira. Ele quer encerrar a carreira jogando no Inter e isso poderia acontecer no primeiro semestre de 25, tá? Inclusive, teria uma chance dele jogar só o gauchão. Ele sabe, tá? Eu já ouvi de pessoas próximas dele que o Ricardo Matias está convocado para o Sul-Americano Sub-20, vai perder boa parte ali do gauchão, quase que todo, ainda mais que o Brasil deve avançar para as finais do Sul-Americano Sub-20, a expectativa lá na Venezuela. Ricardo Matias ficaria um tempo fora, o Alário vai deixar o Inter, e aí tem só o Borré e o Valência. Então, por conta disso, o Leandro Damião tá atento e com esse interesse de jogar mais uma vez no Inter. Inclusive, ele fez um post de Feliz Natal no seu Instagram, em que é ele com a camisa do Inter, saudando o gol da Libertadores lá contra o Chivas no Beira-Rio, e colocou ali Feliz Natal com a camisa do Inter. Muito sugestivo, né? A gente sabe desse desejo do Damião, vamos ver se o Inter vai, quem sabe, entrar num negócio pelo jogador. Mas eu quero falar agora de outro atacante, porque é a grande informação do final de semana, tá? Eu já tinha comentado aqui que lá em Minas Gerais, depois da saída do Paulinho, que tá acertado com o Palmeiras, o Atlético Mineiro quer um substituto para jogar como parceiro do Hulk no ataque do Galo. E o Ener Valencia interessa ao Atlético Mineiro. Acontece que o Olé do Equador, tem Olé na Argentina e no Equador, o Diário Olé do Equador, fez uma entrevista com Gonçalo Chalo Vargas, empresário do Ener Valencia. E ele falou e não descartou a possibilidade de, quem sabe, uma saída dependendo da proposta. Ele revelou que 2 clubes grandes do Brasil e um da Major League Soccer estão interessados no Ener Valencia. Um deles a gente sabe que é o Galo, o da Major League Soccer não se sabe. E a outra informação do final de semana, lá no Rio, é de que é o Flamengo. O Flamengo só vai ter o Pedro no segundo semestre do ano que vem, ele teve uma lesão de joelho, fez cirurgia, o Gabigol deixou o Flamengo recentemente, e por conta disso eles querem um nome de peso para abrir a temporada como titular, e esse nome seria o do Ener Valencia, tá? O Gonçalo Chalo Vargas disse o seguinte: eu acho normal que em cada mercado de transferência seja sempre mencionada a possibilidade do Ener ir para uma equipe ou outra. Por enquanto, faltam mais 2 anos de contrato. E não demonstramos o interesse em sair do Inter. Isso é muito importante. O desejo do jogador é ficar no Inter para o próximo ano. O Ener está muito feliz no Inter e o Inter feliz com o Ener. Foram conversas com 2 grandes do Brasil e um da Major League Soccer, mas apenas conversas. Esses interesses não foram formalizados. E se for formalizados, teremos que ter essa conversa com a direção. Ele não está descartando conversar com a direção caso tenha uma proposta oficial pelo Ener Valencia. Então, por enquanto, continua tudo igual. O Ener deve estar em Porto Alegre nos primeiros dias de janeiro para se apresentar no Inter. E veremos pelo caminho que se apresenta uma opção que realmente nos encha de satisfação. Ou seja, a vontade é ficar no Inter. Mas se pintar proposta oficial, eles vão sentar e avaliar essa proposta. Ele não descarta a possibilidade de avaliar essa proposta, lembrando que o Ener tem contrato com o Inter, então, até junho de 2026. Tá? É um contrato ainda longo com o Internacional. A gente sabe, a torcida é muito dividida, tem torcedores que lembram muito daquele jogo contra o Fluminense na Libertadores,
Eu também lembro, claro. Mas vamos lá, gente. O Ener Valencia é um jogador de muita qualidade. Tudo bem que é caro, mas vamos esperar o gauchão. Vamos dar um tempo pro Ener Valencia. Muito bom jogador, a gente sabe que ele é. Não sei se vocês pensam da mesma forma, deixa aqui nos comentários a tua opinião que a gente interage, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto pra falar mais do Colorado.